A história de Joana d'Arc fascina homens e mulheres. Ela liderou a França em batalhas contra a Inglaterra, mas acabou queimada viva. Porém, foi canonizada pela Igreja Católica, tornando-se Santa Joana d'Arc. Espere só 5 segundinhos e conheça quem foi Joana d'Arc. Antes de sabermos como foi a vida de Joana d'Arc, inscreva-se no canal para conhecer a história das grandes personalidades da história da humanidade. Agora vamos a Joana d'Arc. A heroína francesa Joana d'Arc liderou o exército do seu país na Guerra dos 100 Anos, quando a França combateu contra a Inglaterra no século XV. Ela nasceu em Domremy, em 1412, em uma família camponesa. Desde jovem, afirmava ter visões divinas, que a levavam a acreditar que deveria ajudar a libertar a França do domínio inglês. Ajudada por pessoas influentes, Joana d'Arc conseguiu ser ouvida pelo rei da França, Carlos VII. Ela convenceu o monarca a autorizá-la a liderar um exército contra os ingleses. Assim, em 1429, Joana esteve à frente das tropas francesas na Batalha de Orléans, em que obteve uma vitória decisiva. Ela também participou de outras batalhas e conquistou outras vitórias para os franceses. No entanto, em 1430, Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e entregue aos tribunais eclesiásticos franceses. Ela foi acusada de heresia e condenada à morte na fogueira, sendo queimada viva em Rouen, em 1431, com apenas 19 anos. Sua condenação foi anulada em 1456 e, em 1920, ela foi canonizada pela Igreja Católica, tornando-se Santa Joana d'Arc. A história de Joana d'Arc é notável por muitas razões. Ela era uma mulher em um mundo dominado pelos homens e liderou um exército em uma época em que isso era incomum. Além disso, acreditava que suas visões divinas eram uma mensagem de Deus e agiu com grande coragem e determinação para cumprir sua missão. A vida de Joana d'Arc inspirou muitas pessoas ao longo dos séculos. Sua luta pela liberdade da França e sua coragem em face da morte a tornaram um símbolo de heroísmo e resistência. Ela também se tornou um ícone cultural, aparecendo em muitas obras de arte, livros e filmes ao longo dos anos. Em resumo, Joana d'Arc foi uma figura importante na história da França e uma heroína que lutou pela libertação de seu país. Sua coragem, determinação e visões divinas a tornaram um símbolo de heroísmo e resistência. Ela continua a ser uma inspiração para muitas pessoas em todo o mundo. A coragem e a determinação de Joana d'Arc é um exemplo para muitas mulheres na história do mundo. Mas antes de continuarmos sua história, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que outras pessoas saibam quem foi a heroína francesa. A história de Joana d'Arc é fascinante por muitas razões. Além de sua bravura e determinação, sua vida é também um exemplo do conflito entre a religião e a política na Idade Média. Seus julgadores alegaram que ela estava em desacordo com a Igreja Católica, uma instituição extremamente poderosa na época. Eles afirmaram que suas visões eram heréticas e que ela estava agindo sob a influência de demônios. No entanto, Joana insistiu que suas visões eram de Deus e que ela estava agindo em conformidade com a vontade divina. Ela se recusou a renunciar às suas crenças, mesmo sob ameaça de tortura e morte. Sua coragem e fé a tornaram um ícone de resistência contra a opressão. Outro aspecto interessante da história de Joana d'Arc é a maneira como ela foi representada na arte e na literatura. Desde sua morte, ela tem sido retratada em pinturas, esculturas e livros, muitas vezes como uma figura celestial ou uma santa. No entanto, muitos artistas e escritores também a retrataram como uma figura política, uma líder militar ou uma mártir da liberdade. A biografia de Joana d'Arc também levanta questões importantes sobre o papel das mulheres na história. Ela é uma das poucas mulheres que se destacaram em um mundo dominado pelos homens.
Sua liderança e coragem abriram caminho para outras mulheres lutarem por seus direitos e pelo reconhecimento de seu potencial. Por fim, a figura de Joana d'Arc continua a ser uma inspiração para muitas pessoas em todo o mundo. Sua luta pela liberdade, coragem e fé em suas visões divinas são valores que ainda ressoam hoje. Ela é um símbolo de esperança e resistência, e sua história continua a inspirar pessoas de todas as idades e origens. Diga o que Joana d'Arc mais inspira você. É a coragem? É a luta pela liberdade? É a defesa de suas convicções? Deixe seu comentário. É rapidinho. E conheça também a história de outros grandes personagens da história da humanidade no canal Quem Foi. Até a próxima!